Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 40 minutos, começando mais uma edição aqui do nosso Ponto a Ponto, que hoje, nesta quinta-feira, já 11 de janeiro, abre espaço para o nosso Porto Empresas e Negócios, que vem agora em janeiro, né, já com novidades. As novidades estão aí prontas para entrar no ar. Mas hoje o programa é dedicado só ao Porto e à logística da Baixada Santista do Brasil e, é claro, vamos falar um pouquinho do mundo também, né? Às 8 horas e 40 minutos, hoje é o dia do controle da poluição por agrotóxicos. Me parece que precisa controlar mais, né? Porque indo às feiras livres ou aos supermercados, eu ando vendo aí tomate marumbado e vejo muita coisa com certeza, com muito produto agrícola aí em cima disso também. E hoje é o Dia Internacional de uma bela palavra que muitas vezes falta para muita gente, que é o dia do obrigado, Dia Internacional do Obrigado. Virgínia, bom dia, obrigado por mais uma vez estar comigo. Bom dia. Pronto, então vamos lá. Hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro, nós estamos com os nossos convidados aqui, você sabe, você nos ouve e nos assiste pelo nosso Ponto a Ponto, começando aqui também pela Rádio Star News, ao vivo para todo o planeta, você nos ouve pelo nosso site, o www.radiostarnewssantos.com, pelo nosso aplicativo próprio, Rádio Star News Santos, você pode baixar pelo Google Store também o nosso aplicativo próprio. Em 10 segundos você recebe o nosso áudio, a nossa timeline com tudo para você conferir. Também no nosso Facebook, Rádio Star News Santos, no Facebook Ponto a Ponto. E daqui a pouquinho já você também tem na íntegra, e não sai, no YouTube oficial do canal Ponto a Ponto, este programa. Então já sabe, não tem como não nos assistir e não participar conosco também. Deixa eu pegar o bom dia aqui dos nossos convidados. Ele que chegou aqui, veio com mochila, veio preparado, o ano dele começou trabalhoso mesmo, viu? Não deixou as ferramentas em casa, não, está levando tudo para o trabalho. Bom dia, ele que é empresário, Marcos Muniz, bom dia, obrigado pela presença. E como a gente está começando o ano ainda, bom 2024, com muita saúde e muito trabalho. Eduardo, Virgínia, o amigo Emerson Dias aqui também, né? Um guerreiro aí na nossa movimentação de contêineres congelados, não é isso? E um bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem, né? E obrigado aí pela audiência, aproveitando que é o dia do obrigado, né? Obrigado por prestigiarem o programa, né? A Star News aí, que tem uma audiência muito boa, né, Eduardo? Graças a Deus. Desejo sucesso a todos nesse ano que começa. Graças a Deus, até alguns institutos que regulam aí hoje em dia as emissoras de rádio online também, até no finalzinho agora do ano, nos parabenizando pelo trabalho, um trabalho que a gente está chegando ao 10º mês, né? 11º mês, janeiro agora, para completarmos o ano somente no mês que vem. Em fevereiro, um ano de rádio Star News Santos, mas com muita informação. Mandar um abraço ao meu querido Sérgio Guedes, treinador da Portuguesa Santista, que me mandou palavras muito felizes, né? E muito otimistas e sempre nos empolgam mais. Um abraço, Sérgio. Obrigado, inclusive, pela camisa que eu ganhei, oficial da Portuguesa Santista, tanto do Sérgio como também do Martim Polio, lá do Litoral Plaza Shopping. E viu, Virgínia, para que eu não perca nenhum dia, dá uma olhada aqui do seu lado esquerdo, eu não tenho mais como perder dia, porque nós estamos aqui com um super mega calendário, e daqui a pouco eu abro ali todo, né? Em breve a gente vai estar com 3, 4 câmeras, vocês vão poder observar tudo aqui, como funciona os nossos dias também aqui da Rádio Star News. Deixa eu apresentar o nosso outro convidado, já está conosco aqui, ele que é engenheiro, gerente do Grupo Refibras, que é o Emerson Dias. Bom dia, Emerson, tudo bem? Olá a todos, bom dia Virgínia, Edu, Marcão. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Eu que digo obrigado por você estar conosco. E vamos que vamos. E você trabalha numa área específica muito importante. A gente vai falar de uns... Hoje a gente tem vários temas ligados ao Porto aqui, mas tem um específico que o Marcos com certeza está atento, você vai estar atento, quem trabalha nesse gerenciamento costeiro, com portos, com logística, vai entender bem também, né? Quando a gente fala nisso, a gente diz o seguinte, né?
que chamou muita atenção. Frota de navios porta-containers deverá superar 30 milhões de TEUs agora em 2024. Aí eu pergunto, será que todos os nossos portos brasileiros estão preparados? Pois, para que os nossos ouvintes, espectadores, internautas acompanhem, vamos explicar muito isso, né? Que o aumento da frota de navios, que está sendo colocado já nos últimos anos, esse ano muito mais, e muitos outros investimentos. Tem um assunto importante que eu recebi várias manifestações nos últimos 2 dias, que a gente vai tocar aqui, eu posso até começar por ele. Primeiro a gente vai para o intervalo, mas eu entendo um lado e não entendo o outro. Vou colocar tanto para o Muniz aqui, para o Emerson, essa discussão. O governador Tarcísio Gomes de Freitas autorizou a Ecovias a desenvolver o planejamento da nova pista de imigrantes. Esse planejamento pode chegar a 2 anos e numa prorrogação mais 1 ano, portanto, 3 anos. O que me causou estranheza, e aí talvez o governador não tenha sido avisado, não seria a Ecovias a empresa correta de desenvolver o planejamento, e sim a Artesp. Eu cheguei a fazer 2 contatos e a Artesp simplesmente não foi passada a ela 5 meses, e sem a Ecovias. Por que isso? E vou deixar já para os 2 convidados pensarem aqui no tema, pelo seguinte, porque a Ecovias ela é uma prestadora de serviço do sistema Anchieta Imigrantes. Então, ela tem um contrato para essa prestação de serviço. Se ela pega agora a produção de um projeto e a construção da 3ª pista de imigrantes, subentende-se que o seu contrato será prorrogado de alguma forma e com valores diferentes. Então, a gente vai ao nosso intervalo em nome de Emuniz Logística, soluções em comércio exterior. Você que quer importar e exportar, entre em contato com a Emuniz pelo emunizlogistica.com.br ou através do telefone 13-4009-8686. Também Forte Vistoras Automotivas, que tem 8 lojas para você. Santo Joaquim Tábaro 41, Ademar de Barros Guarujá 2765, Mogi das Cruzes, Avenida Francisco Rodrigues Filho 149, Antônio Merique São Vicente, lá na Vila Valência 230, no Boqueirão, na Praia Grande, lá na Kennedy 547, na Aviação na Praia Grande, Kennedy 4438, na Vila Mirim, também na Praia Grande, Ministro Marcos Freire 31.523, e em Santa Branca, no Vale do Paraíba, na Rua Capitão Constâncio Santana 368. São 8 lojas para te atender, 3 em Praia Grande, Santo São Vicente, Guarujá, e também você tem lá em Santa Branca. E falando de Engie Plus, consultora incorporadora, a qualidade que faz a diferença, esse mês, não, mês que vem, fevereiro, vai ser entregue, provavelmente aí, tudo pronto, o Mykonos, 32 andares, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida, com tudo que você precisa para sua família, que é esse lindo condomínio aqui, ó. Daqui a pouco você já confere no monitor o Mykonos. Lindo, 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 com inclusive tomadas para o seu carro elétrico, você que já o comprou. Esse aqui é no canal 5, na Almirante Cochrane 32, esse vai ser entregue somente no ano que vem, né? Em 2025, que é o Ilha de Malta. Acesse engeplus.com/Malta ou engeplus.com/Mykonos. E para finalizar esse intervalo, tem um Piazza Torino. A qualidade faz a diferença na Engie Plus e também na Engie Life. Alô, Diogo Barroso e também Alexandre Suaide, produzindo esse belo residencial com valores mais acessíveis para que o santista e aqueles que querem vir morar em Santos possam fazê-lo. Acesse construtoraengelife.com.br. E se você deu aquela batidinha no seu carro, está preocupado? Preocupação terminou. Agora, em janeiro, entre em contato com o Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro pelo 974085990 e conserte seu carro. Eu falei com o Hammer, né, Virgínia? Precisa até ele entregar lá aquelas peças para a gente colocar no ar, mas vamos fazer. A partir de 300 e poucos reais você tem um conserto. A gente negociou isso para você e o Hammer é sensível, você consegue consertar o seu carro. A gente vai a um rápido intervalo e volta com esses e outros assuntos aqui no programa, hein? Como muitos outros relacionados ao Porto de Santos, e eu quero que o Marcos, com a sua expertise, e o Emerson também nos ajudem, pois o ano promete. A gente volta já, rapidinho, depois do nosso intervalo aqui pela Rádio Star News, no nosso programa de hoje. E Dininha Couto, bom dia, amigos. Bom dia. A Engie Life Construtora, empresa do Grupo Engie Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engie Life Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383.
Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta às 8 horas e 52 minutos. Eu tenho um recado para você, você mesmo que está nos acompanhando, você que está. Deixa eu mandar um abraço para o Bento lá em Florianópolis. Falou, estou com saudade de voltar a Santos, né? Manda um abraço para o seu Sérgio, ele que produz efeitos positivos lá em Balneário Camboriú. Ele trabalha com transporte universitário, já virou nosso fã, já está acompanhando o programa lá em Camboriú. Ele faz o transporte da Univale, né? Um abraço a ele, o Sérgio, ao seu Bedim, foi lá responsável por penitenciária na região lá de Santa Catarina também. Já fiz novos amigos, viu? Emerson e também Marcos. Então tem um recado bacana aqui. O que é esse recado? Verão é sinal de praias lotadas, hein? Para manter a segurança e o bem-estar da criançada, confira alguns cuidados. Reforce o uso de protetor solar a cada 2 horas. No mar, as crianças devem estar sempre acompanhadas por um adulto. Sempre, hein, gente? Coloque nas crianças uma pulseira de identificação com o nome delas e o seu contato. Saiba mais em santos.sp.gov.br ou nas redes sociais. A sua diversão é a nossa praia. Apoio Prefeitura de Santos. Então já sabem, levou a criançada para a praia, reforça os cuidados, que é sempre positivo e sempre interessante. Às 8 horas e 53 minutos, um abraço para o Antônio Santos do Guarujá. Ele disse que no Guarujá, muito sol, muito calor e tudo cinza. Eu já sei o que ele quer dizer com tudo cinza. Ele sempre que é espirituoso aí fala, é a presença da Polícia Militar, que está muito forte no Guarujá, na verdade, em todo o litoral, em toda a Baixada. Mas eu deixei, não é o nosso tema principal, o nosso tema principal é frota de navios porta-containers deverá superar 30 milhões de teus em 2024. O Marcos falou de teus 2023 pra caramba, e daqui a pouco eu vou passar os dados para ele e para o Emerson aqui, que também cuida muito disso.
Mas, o Marcos, o Emerson gosta mais de container gelado, né? A M Muniz cuida de todos, né? O nosso Emerson prefere só os geladinhos. Ah, sim, cada um com o seu, né, core business aí. A caixinha que colocar em cima dos caminhões aí nossa, a gente consegue transportar, né? Então, com os cuidados e os critérios aí de segurança, isso aí é natural. E o Emerson, ele é congelante. A M Muniz tem esses containers aqui, todos, né? Já o Emerson, a gente está vendo ali, ó, tem a Riffbrás ali, tem a Real Riffer, daqui a pouco ele vai explicar mais um pouquinho do trabalho, né? E mandar um abraço também para o Michael Pereira, né? O Michael lá da Carrier, né? Da Carrier. Conversei com ele ontem, inclusive. Ontem. Sim. A última vez que conversei com ele estava planejando mais 2 filhos. Nossa! Eu conversei com ele estava nos Estados Unidos, né? Numa conferência da empresa. Bom. E aí eu falei, que bom, né? Você conseguiu ficar uma semana fora de casa, conseguiu dormir pelo menos, né? Exato. Porque, mas vai passar, né? É rápido, essa fase passa, ele que está lá com as meninas, com o menino, né? Os 3 filhos, as 2 filhonas e o filhão, com certeza, mas é um momento de muita felicidade. Michael, que é um grande profissional, um grande cara, um grande caráter, está fazendo falta aqui, a gente sente saudade dele, mas eu sei que agora não é fácil a sua participação. Mas, Marcos Muniz, Emerson Dias, vale considerar que o governador Tarcísio de Freitas autorizou, na última sexta-feira ele deu a sua caneta, e na segunda-feira agora ele acabou confirmando, né? Ele autorizou a Ecovias a elaborar estudos para a construção da 3ª pista da Imigrantes, né? O levantamento tem prazo de 2 anos e, se necessário, prorrogável por mais 1 ano, e pode ajudar a mitigar aquilo que o Marcos falou o ano inteiro, né? O gargalo logístico do sistema cheio de imigrantes. Vamos ver se vai resolver mesmo. Nós vamos comentar isso aqui agora. A Secretaria Estadual de Parcerias e Investimentos determinou em ofício que seja incorporada ao contrato de concessão, né, atribuída à concessionária Ecovias, mediante futuro reequilíbrio contratual, a responsabilidade pela elaboração de estudos de tráfego e dos projetos funcional executivo que são necessários para a construção e ampliação da 3ª pista da rodovia dos Imigrantes, no trecho que agrega simultaneamente o atendimento ao tráfego de ônibus e caminhões do sistema Anchieta Imigrantes, principalmente na pista que envolve imigrantes. Ô Marcos, sendo de responsabilidade a concessão do sistema Anchieta Imigrantes da Ecovias, ajustados os problemas, 2 anos, como bem lembrou o Emerson aqui, possível 3 de planejamento, a gente pode esperar e aguardar essa nova pista de imigrantes para que há 10 anos, ou um pouco menos? Bom, eu esperaria que concluísse o mês que vem, né? Seria tão bom. Seria ótimo, mas até porque nós temos aí, aumentou bastante, né? São quase 12 mil veículos descendo e subindo essa serra todos os dias. Qualquer um que tem uma logística aí, a gente tem uma logística que é surreal, porque não se consegue fechar uma entrega dentro de um temporal assim razoável, né? Esse congestionamento, e agora esse período de férias, né, de todos, atrapalha mais ainda nós que trabalhamos aqui na logística, no transporte de carga. Então é um volume muito grande de caminhões, ainda de veículos leves, né? Agora, isso aí para nós é um acalanto, né? Eu acho que é importante que se inicie isso. Eu acho que foi assertivo o governador colocar a Ecovias, até porque ela já tem o seu core business para esse DNA de construção. E a concessão, uma boa parte, hoje já é da Ecovias, agora se pensar, é um estudo, né? É um estudo para que se tenha a conexão das rodovias que já existem hoje com a descida, né? Que para nós precisa ser para ontem, rápido. Agora, que se faça uma rodovia, uma 3ª via da Imigrantes, que se desça caminhão, né? Porque o último projeto da Ecovias foi uma catástrofe. Você fazer uma pista que você não desce nem caminhão e nem ônibus, né? Então, projeto mais bem pensado, entendendo que aqui na Baixada existe um porto, e com um porto que tem um volume a cada momento crescente, né? Segundo o próprio Eduardo aí, temos aí um volume de contêineres gigantesco. Vou falar já disso. O nosso porto, ele é o 41º, né? Dos 10 maiores portos do mundo, 9 portos são asiáticos, um é coreano e 8 são chineses, e em décimo colocado está o porto de Rotterdam, né? Com 15 milhões de teus anual. O nosso porto, só para você ter uma ideia, ele tem a perspectiva de 5 milhões de teus.
Então, nós estamos uma diferença muito grande do 10º colocado do mundo. É verdade. Então, o quanto ainda a gente pode crescer em matéria de movimentação de container, que é o nosso negócio, né? Nós estamos aqui no Porto Santos, próximo aí a 60 quilômetros do maior centro consumidor do Sudeste, São Paulo, e então com todas as condições de dobrar o porto, ou crescer aí em 30%, mas para isso a gente precisa de áreas, e para isso a gente precisa da ajuda do legislativo, de todas as prefeituras, né, e prefeitos, para que tenha o bom senso de se criar uma área realmente para a nossa atividade. E isso é de longa data, né, que a atividade portuária pede, né, que se tenha mais áreas e que também se evite as ocupações irregulares, que isso aí também é uma grande preocupação, não só para a atividade, mas também para o meio ambiente. Então, é o que eu espero para esse ano 24, né? E o programa que a gente vai instituir, esse é o Porto Empresa e Negócio, vai virar o Porto Logística e Negócios. A gente tem aí, e vocês vão perceber a partir de hoje muita informação ligada a essa área portuária para que a gente passe para todo mundo. Deixa eu mandar um abraço para o Wellington lá em Itajaí. Eu não pude conhecer o Wellington, a gente esteve pertinho dele nesse final de ano, mas um abraço, ele ficou muito feliz aí saber que a gente não vai esquecer nenhum dos portos brasileiros. Ô Emerson, essa situação que o Marcos comentou, essa pista é necessária, vem com atraso de pelo menos 20, 30 anos, poderia ter saído já, mas esse chamamento de atenção da Artesp acho que foi positivo. Eu entendo que o governador tem direito de acertar e tem direito de, às vezes, se equivocar, mas ele não trabalha sozinho. E, no caso, é mais assertivo do que de forma errada. A Artesp chama atenção que a Ecovias tem que ter essa visão, que tem que ser uma rodovia priorizar ônibus e caminhões. Se tiver que ser utilizado em algum momento para veículos, uma emergência, sim, mas priorizar. E aí foi dito o seguinte, tanto subida como descida de caminhões, porque esses caminhões não sobem, na grande maioria, vazios, nem descem vazios. Quando a gente pensa em crescimento do porto, como o Marcão falou, precisa ter essa terceira via. Exato. Né? E o ideal é que seja exclusiva para atender o porto. Tem que ser exclusiva para caminhões, porque senão não tem como crescer. Né? Nós estamos numa localização que geologicamente há quem diga complicado. que ela já vai chegar com atraso, não será nem o suficiente, né? Não, é muito atraso. Né? Muito atraso. Eu vi muitas críticas pelo tempo dos estudos, né? Que são de 2, podendo chegar a 3 anos. Eu também achei muito. Não, eu acredito que não, porque é muito complicado. É uma obra muito complicada, tem que ter um estudo geológico muito grande, um estudo ambiental, principalmente hoje em dia. Então, esse tempo é ok. Eu acho que o governador pediu... Essa autorização está autorizada. O governador pediu que os estudos anteriores fossem agregados a isso, que já ajuda muito, porque você já tem uma construção de um sistema pronto e a Imigrantes a pista mais nova. Então, esse impacto pode ser menor, já aproveitando. Claro que os novos impactos têm que ser feitos. Né? Sim. E pela questão burocrática, como o Marcos falou também, tem que ser Ecovias. Não tem outra empresa hoje que tenha condições de fazer com qualidade, que a gente sabe que, apesar de tudo, apesar dos problemas de projeto que teve na outra obra, pelo menos tem qualidade, tem agilidade, então tem de ser eles e tem que agregar a concessão, porque eles vão estar aí há 20 anos. Então, já que a gente está falando em mobilidade, Emerson e Marcos, vou aproveitar mais uma. Tem gente que vai achar aqui que eu sou propagandista do governador. Não, eu faço menção ao que está funcionando ou que espero que funcione. Depois dele mencionar essa questão e solicitar esse projeto da terceira pista da Imigrantes, outra assinatura importante do governador, que eu acho que aí as pessoas têm que mostrar a cara e mostrar o que vem também e para que vieram, também agora oficial, Marcos, Emerson, os nossos ouvintes, mandou um abraço para a Regina em Taubaté, mandou um abraço lá para o nosso querido, para a dona Josefa e o seu esposo lá em Cachoeira Paulista, né, que é até importante, tocando, e falou, pô, Eduardo, não melhora nada a ligação Santos-Guarujá. O governador oficializou também assinou o seguinte, Marcos e Emerson, o governo de São Paulo vai bancar 50% do valor das obras do túnel imerso Santos-Guarujá. Já está definido, já mandou o documento para Brasília, que será viabilizado por meio de uma parceria público-privada, as famosas PPPs. O valor do investimento estimado, nesse momento, de 5,8 bilhões, e deverá ter um aporte público de 5,1 bilhão, sendo metade desse montante custeado pela União e o restante pelos cofres paulistas com essa PPP. Segundo o secretário de Estado de Parceria e Investimentos,
Marcos, o secretário aqui deve estar trabalhando muito, porque tanto a nova pista de imigrantes como essa ligação seca Santos-Guarujá, e também teve ali a atenção da Artesp, dizendo o seguinte, o túnel tem que, vamos lá, olha só, Marcos, na ata, veículos de passeio, transporte público, que são os ônibus, caminhões, sejam eles menores e maiores, faixa que contemple motocicleta e até pedestres. Então, você vê que a Artesp, a função dela é fiscalizar e ordenar. Manda o recado para aqueles que vão construir. E, claro, que a Ecovias vai ser envolvida mais uma vez nesse sentido, né? A nova pista de imigrantes, essa ligação seca, se sair, eu vou achar que estou vivendo num mundo maravilhoso, né, Marcos? Eu acredito agora que deva sair. A gente acha que até virou lenda urbana, né? Essa ligação seca, em algum momento, né? Então, já perdeu a credibilidade. Acho que a população toda ela não tem muito crédito que vá sair, né? Porque são tantas promessas, né? E tantos tempos. Agora, o que me deixa bem indignado, né? O maior porto do Brasil, uma cidade aqui que o porto uma arrecadação assim assustadora, né? Em vários tributos e contribuições, principalmente a Marinha Mercante. Todos esses tributos ele vai para a União, não retorna para o município. Eu acho que essa obra, que é de extrema importância para o porto, para o próprio crescimento do porto e, obviamente, para a movimentação e a ligação dos povos guarujaenses e santistas, né, de mobilidade, eu acho que deveria ter um pouco mais de empenho, tá? Mais empenho do governo federal em subsidiar essa obra na sua totalidade. Pelo simples fato que isso fica numa área federal, é óbvio que é de interesse do Estado, mas um pouco de empenho em recursos. Sim. Né? Até porque nós estamos falando do maior porto do país, que até então já se sabe que a gente fomentou vários outros portos na região do Nordeste, fomentamos até hoje, através da arrecadação da Marinha Mercante, né, que pouco é utilizada aqui na nossa região, ela é para fomentar a barcaça na região do Nordeste. Então, há muito tempo a gente subsidia portos no Brasil e pouco se investe com os recursos que são gerados aqui na região. Você notou um detalhe, Marcos? O governador anunciou que metade do valor ele garante, com a parceria público-privada. E ele não tocou em momento nenhum, e aí eu fico imaginando o presidente Lula, que deve chegar e chamar alguém e falar, como é que fica a nossa cara, porque está no PAC. O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, falou que tinha mais 2 bi, que a Autoridade Portuária tinha 2 bi. Então, se pegar o governo do Estado de São Paulo, com a PPP que vai organizar, com a Autoridade Portuária, a gente já tem praticamente 80% da obra custeada. O governo vai fazer o quê? Vai só pôr a placa? O governo federal? E bastante notoriedade, né? Nós começamos aí o ano de 2023 com o ministro de Portos inaugurando um elevador e uma passarela que não funcionou. Depois ele mudou o nome da autoridade portuária, que estava em inglês, né, a Authority of Port, para autoridade portuária. O então ministro Márcio França. E nada mais fez. Então, assim, foi um ano perdido, né, e mais um ano de notoriedade. E lembrando, a autoridade portuária pegou o caixa com 5 bi de superávit. Bom dinheiro, hein? Chegando o carnaval, eu começo a fazer uma paródia. Onde está o dinheiro? O gato comeu e ninguém viu? Porque se para o túnel nós precisamos de 5 bilhões, não é isso? 5 bilhões e 800 milhões. E 800 milhões. Nós já tínhamos metade, já tínhamos quase o valor do túnel em caixa. Onde está o dinheiro? Marcos, é bom enquanto o Emerson também. Se o governador Tarcísio falou que metade ele banca, e tem mais 2 bi da autoridade portuária, e a obra hoje está orçada em 5 bilhões e 800 milhões, está praticamente resolvido. Falta um pedaço. Falta um pedaço. Que aí é o seguinte, o governo federal colocou essa obra onde? No PAC, né, Emerson? Que é um planejamento de aceleração de obras aí. Aí a gente imagina, se não sair agora, não sai nunca mais. Esses 800 milhões deve ser o valor da placa, né? Que eles vão colocar depois, né? Ô, Maurício, você não conhece quem faz placa mais barata, não, Maurício? Aqui tem várias, em Santos tem muitas. Nossa, porque aí é o seguinte, diga lá, Virgínia, diga a participação, depois vou entrar num tema, porque também fala assim, você vai ter uma rodovia nova,
E duas pessoas, né? A gente pegou a estrada agora no final do ano e eu lembrava do Marcos e do Emerson, né, Virgínia? Toda hora que passava um bitrem, eu falava, ó, que o Marcos fala do bitrem. E olha que a gente viu bitrem pra caramba, né? E aquela história. Aí eu sugiro, né? Quando você fala em túnel, e é um túnel imerso, tem gente vendo não é submerso, não, é imerso. E aí, esse túnel, não adianta fazer com 2 pistas, vai e volta. Ele tem que ter a contemplação de ônibus, caminhão, carro de passeio, motocicleta, tudo isso. Tá bom, tem que ter. E até o VLT também, né? É o VLT, que é uma fase... 6 pistas, exato. 6 pistas. 3 indo e 3 voltando. Eu ia chegar no VLT, mas eu sei que o Marcos ia pegar no meu pé agora para falar do VLT. Então, porque o VLT é aquela história também, né? Tá no papel, eu nunca vi obra que começa e desfaz, refaz, desfaz. Que o que eles quebram e fazem de novo depois, vocês gostam de fazer, né? Mas a gente vai tocar. Mas a Virgínia vai colocar participações e eu vou mergulhar direto no assunto do porto, porque aí esse túnel também tem que ser pensado numa profundidade correta, numa extensão exata, no mínimo 6 pistas que vocês lembraram. Diga lá, Virgínia. Milena Oliveira, bom dia a todos, um abraço aqui de Fortaleza, estamos ligados no programa. Emerson, explica por que é tão complicado e burocrático o embarque de uvas para os Estados Unidos? Essa é a pergunta. Olha, como o Natal e o já passaram, mas a uva é para comer o ano inteiro. Diga lá, Emerson. Não, é até interessante essa pergunta, porque esse ano a gente bateu o recorde de exportação de uva para os Estados Unidos. Olha aí. E é muito complicado mandar uva para lá por conta da burocracia, né, do Departamento de Agricultura americano, que tem uma série de exigências para receber essa uva lá. Então, essa uva ela sai lá da região de Petrolina e é feito um tratamento, chamam de cold treatment, né? E que instalam sensores, vários sensores no meio da carga, e ele faz um controle de frio para quando essa carga chegar nos Estados Unidos, eles puxam um download dessas informações e lá eles conseguem observar se houve qualquer variação na temperatura da carga. Se houver alguma variação e que eles considerem que pode ter algum tipo de praga dentro da carga, eles reprovam e mandam o contêiner de volta. Por isso que é muito burocrático. É bem burocrático, mas então. Só esse ano, na safra de uva, deu em torno de 1.400 containers. E essa uva de origem de que estados brasileiros? Somente de Petrolina. Só de Petrolina? Só Petrolina. Olha aí. É aquela lembrando uva... que a gente tem uva produzida no Rio Grande do Sul, sim, lá em Petrolina. Mas lá tem essa uva, aquela Cotton Candy, que é a uva mais saborosa do mundo. Olha aí. Então, os americanos compram 100% da safra. 100%? Sim. A gente aqui fica... Viu, Marcos? Aqui chupa o caroço. Não tem caroço. Não tem caroço. Então não chupa nada. Fica sem nada não, mesmo. Ficou chupando o dedo mesmo. O dedo. Você vê o navio indo embora, você faz assim, tchau, minha querida, não vou ver nem a cara dela. E essa... Diga, não, só rapidinho. E essa uva ela é considerada a mais saborosa do mundo, já era considerada, só que o Brasil ele conseguiu melhorar ainda mais o sabor dessa uva. Olha que coisa, né? Deve ter um trabalho muito forte também da Embrapa, que tem um trabalho excelente também, junto com os produtores rurais e que fazem... Os nossos engenheiros são muito bons. Né? Nossa, os nossos espumantes estão maravilhosos, nossos vinhos estão maravilhosos. O Brasil produz muita coisa de qualidade, é só o governo não atrapalhar. Se o governo não atrapalhar, já ajuda. É isso, né? Aí. E incentivar essa produção toda. Diga lá, Regina. Kleber Anacleto, aproveitando o conhecimento do Emerson, Dias, o que acontece se um container a bordo, diferente de sua travessia, translado, apresenta problemas, tendo em vista o custo altíssimo das mercadorias? Kleber Anacleto. André Costa, bom dia. Para o senhor Marcos, alguém já disse que o senhor tem a voz parecida com a do técnico Dorival Júnior? Vavá Neto, um abraço gigante para os amigos da mesa, Eduardo Muniz, Emerson e Virgínia. Aproveitando sua pergunta, perguntar ao Muniz, em relação ao aumento da exportação de carne bovina em 8% neste último ano, mesmo em meio a todas as dificuldades, a Muniz tem atuado neste ramo? A novidade à frente, aliás. Qual a palavra? O Marcos. Se o Marcos pedir o salário agora da seleção do Dorival, aí o Muniz vai ter que trabalhar mais, hein? É verdade. O salário do técnico da seleção está em 1.400.000 por mês. Aliás, desejamos toda a sorte, né, para o Dorival, que realmente grande cara. Seja coloque o profissional acima de tudo e deixe os cartolas de lado, né? Isso aí. E patrocinadores da seleção, que assim, bem querida, é uma aposta, né? É uma alegria sempre quando a seleção joga, né, para todo mundo. E com relação às exportações, né, de carne, ou a gente chama de proteína, né? Que aí envolve carne de suíno, a avicultura e tudo mais. O país ele tem assim todas as características, né, de
de ser o provedor desses produtos, além de outros. O que a gente assim peca assim, em alguns momentos, assim, existem critérios de profissionalismo que se precisa colocar, e a gente está entrando num cenário muito bom, que é se aprimorando na questão de embalagem, da temperatura, né, Emerson? Sim. Essa preocupação, porque todos precisam entender que quando você pede algo, que peça do iFood e tudo mais, quando você recebe da sua casa, né, pegando um paralelo, você recebe, tira a etiquetinha e quer naquelas características que você que comprou. Comprou o produto. Imagina esse navio, essa carga sendo coletada, colocada num contêiner frigorífico, vai no navio, pega o alto mar, 17 dias para a Europa, 30 dias para a Ásia. Então, quando chega na prateleira do supermercado, a qualidade precisa estar perfeita, né? Perfeita, né? Então, é um desafio gigantesco nosso, né? E a cada momento surgem outros clientes assim potenciais, porque hoje nós estamos num momento. Eu escutei algum falar assim: nossa, está tendo um problema lá no Mar Negro, né, com relação à guerra, no Canal de Suez, que você tem que dar a volta com os navios e tudo. Eu enxergo toda a crise assim como uma oportunidade. Olha a oportunidade que o Brasil tem. Exatamente, Marcos. Ele não tem nenhum problema. Ele pode agora, nesse momento, conseguir pegar o mercado europeu. Por quê? Ele consegue ser mais competitivo no transporte também. Exato. Além de ter a qualidade. Então, assim, a cada momento surge. Então, nós trabalhamos com carga refrigerada, né? Obviamente, a gente precisa sempre do Emerson Dias, né, nas locações dos Genset, né, que é o equipamento que é plugado na carga refrigerada. E não é só refrigerado, né, Marcos? Tem o sistema que é invernado, não é isso? Aí, no caso, são para algumas frutas, algumas controle frutas, de né? atmosfera. Olha lá. Né? Fantástico, né? Então, é um universo muito grande de gama de produtos que nós precisamos aprender, estudar muito, para que a gente consiga fazer uma logística perfeita e o cliente final fique bem contente, né? Que aumentando o número de clientes no mundo inteiro, né? Você colocou bem, a chance do Brasil está aí. Não, tem várias oportunidades. Uma oportunidade, por exemplo, eu falo sempre o mesmo, nosso problema maior é infraestrutura. É de infraestrutura. O Eduardo falou que viu muito bitrem, né, na rua. Nossa. E eu já tive a oportunidade de conversar com alguns pseudos especialistas, falando sobre muitas coisas, e não se atentando que existe carga que está no modal errado. E uma das cargas é grãos. Grãos não se transporta. Carga de valor agregado muito baixo não se transporta em caminhão. Não se transporta. Isso é nítido. Primeiro ano de logística você aprende, né, que você não consegue. Então, não é que os caminhões estão errados. É a carga que está no modal errado, né? E vai tirar os caminhões ou vai ter... Não, o caminhão ele sempre vai existir. Pra você ter ideia, na época do Império, o Brasil tinha mais ferrovia do que os Estados Unidos. Passando toda essa época, nós não conseguimos crescer absolutamente nada. E os Estados Unidos é um exemplo na questão de ferrovia. E eu acho que a gente precisa pegar quem está dando certo e trazer para o Brasil. Mas nós escolhemos fazer estádios de futebol, ao criar infraestrutura para escoar a nossa produção. Então, nós escolhemos participar de uma Olimpíada, né? Então, assim, foi muito feliz, foi um momento feliz. E agora? Mas passou. O que a gente faz? Então, a gente peca pelos erros. Exato. Passamos um momento no país de bastante crescimento, porque o commodity estava em uma crescente. Então, aquele momento era para se utilizar esses recursos para a infraestrutura, né? Mas, assim, o populismo, falta de planejamento de Estado, né, é ruim para o país. Esperamos que a gente consigamos aprender com nossos erros, né? E, assim, sem infraestrutura, nós seremos ainda motivo de ironia no mundo. Deixa eu mandar um abraço para o Carlos Eduardo em Campinas, me perguntando se o Santos... Não é do esporte hoje, mas vou responder, viu, Carlão? É o seguinte, se o técnico Fábio Carilli vai permanecer no Santos. Só para te dar uma ideia, o Santos está tentando
com o departamento jurídico resolver. A indicação é o seguinte: o Santos vai oferecer jogador para o time japonês, que os japoneses querem os 7 milhões de dólares, só isso. E o presidente Marcelo Teixeira não está considerando isso agora. Então, vai oferecer jogadores para tentar acalmar. Essa é a única situação. Caso contrário, o time japonês vai à FIFA e impede o técnico Fábio Carelli de trabalhar. Então, essa é a única chance que o Santos tem, já que não tem dinheiro, não tem Larjan. Bom, diga, Virginia. Isso que eu não tinha entendido. Repito para você. Kleber Anacleto, aproveitando os conhecimentos do Emerson Dias, o que acontece se um container a bordo durante sua travessia, translado, apresenta problemas tendo em vista o custo altíssimo das mercadorias? Então, normalmente, todo navio ele tem um técnico que ele acompanha o container. Se der qualquer problema, ele está lá para fazer o reparo. Então, tem spare parts, tem tudo a bordo para isso. No caso, por exemplo, nós também, da Riferbras, temos alguns clientes em que em algumas linhas, nós temos, sim, que enviar técnico a bordo. Inclusive, eu fiz uma viagem dessa, 1 ano atrás, mais ou menos, para os Estados Unidos, acompanhando os contêineres. Em um navio? Uma venda que estava... Uma carga que tinha sido vendida para a Coca-Cola, né, de suco, e eu acompanhei o navio. Foi uma viagem, assim, uma experiência excepcional. E, coincidentemente, meu filho também agora está numa viagem. Está a bordo, está indo para a Bélgica, acompanhando também alguns contêineres. Teu filho, então, já está no mesmo segmento também? Está, sim. Apesar de ser formado na parte de gastronomia, né, ele já atua na Riferbras já há 5 anos. Olha que bacana. Agora ele teve Como é que é o nome dele? Murilo. Murilo. A primeira oportunidade, então, aí está indo para a Bélgica. Boa viagem para a Bélgica, que tem, segundo sabe-se, as batatas fritas mais deliciosas do mundo, né? E chocolate também, né? Chocolate eu não vou nem falar. Mas cerveja também. Tem muita coisa boa lá na Bélgica, e o Brasil mostrando também sua competitividade, sua capacidade também. Deixa eu só mandar um recado aqui, que tem gente perguntando. Analise da zona noroeste de Santos, em relação aos convites para o baile da cidade de Santos. Bom, Analice, eu levantei aqui, junto à comunicação da Prefeitura, os convites para o baile da cidade de Santos serão sorteados entre os servidores de Santos, e para concorrer a um par de convites, os servidores deverão entregar 2 pacotes de fraldas geriátricas descartáveis de qualquer marca, tamanho, nos postos relacionados pelo Fundo Social de Solidariedade até amanhã, até sexta-feira, né? E entre os dias 15 e 18 de janeiro aí, né? Um dos postos, né, ou 2 postos, Avenida Rangel Pestana 100, e no Poupa Tempo, na João Pessoa, você tem essa possibilidade. Também na Ponta da Praia, no posto GCM, na Praça José Rebouça, sem número, né? Então, você tem no Poupa Tempo João Pessoa 246, na Rangel Pestana 100, e na Ponta da Praia, na Praça José Rebouça, José Rebouça, sem número. Vá, entre em contato, se você quer ser servidor, pode participar desse jantar aí, sem gastar nada, né? Às 9h19, eu não vou antecipar intervalo, eu vou entrar nessa notícia aqui, porque é o seguinte, essa interessa com certeza a todos vocês que estão aqui, né? A frota de navios porta-containers deverá superar 30 milhões de TEUs agora em 2024. A frota global de navios porta-containers deverá ultrapassar a marca de 30 milhões de TEUs pela primeira vez na história, neste ano, com novas unidades previstas para entrega pelos estaleiros. De acordo com a Abinco, a frota global cresceu pelo 8º ano, né? Na verdade, no 8º ano passado, com a entrega de 350 novos navios porta-contêineres, representando um recorde de 2,2 milhões de TEUs. O número supera o recorde anterior estabelecido em 2015, quando 1,7 milhões de TEUs atingiram a água. Em 2024, estão programadas entregas para 478 novos navios porta-contêineres, com capacidade somada de 3,1 milhões de TEUs, batendo um recorde de 2023 em 41%. Como resultado, espera-se que a capacidade da frota cresça 10% em 2024. Olha quantos números, Marcos, Emerson, somados, o gigantismo, né, de novos navios. Vou repetir, só para este ano estão programadas entregas de 478 navios. Edu, e aí? Navios maiores, mais largos, mais altos e alguns até mais profundos, um calado maior. Isso significa o quê, meu querido Marcos, meu querido Emerson? O Marcos acabou de falar, né, Emerson? Estrutura. Totalmente. Infraestrutura. A maioria dos portos no Brasil não tem capacidade para receber esses navios, né? Então, a gente começa a perder com isso.
Aí quando você fala no crescimento, como você diz, eles são mais largos, são mais altos, né? E cada vez mais containers. Mais compridos. Então, você precisa pensar nisso desde o início, quando você vai pensar, por exemplo, nesse túnel que vai ser feito agora. Exato. Você tem que pensar que você não pode causar problemas para o crescimento do nosso porto. Exato. Né? Então, é difícil. E falando em container, principalmente, você falou a quantidade de volume de container de teus que aumentam dia a dia. Exato. Né? É impressionante como essas caixinhas de metal aí são responsáveis pela globalização que nós vivemos hoje. Né? Porque hoje tudo é transportado em container. Você está esperando, João Marcos, se espera para 2024 3,1 milhões de teus. Você que ano de 2023 falava de teus, agora eles são teus. Fale à vontade, que é o seguinte, eu imagino, com esse aumento só esse ano agora de 478 novos navios containers, com tantos teus, como é que esses containers entram e saem dos portos, Marcos? Provavelmente rodoviário ou ferroviário, mas assim... E a infra? Zero. Então, nós, a cada momento, criamos gargalos. Agora, como eu falo, nós criamos um gargalo na rodovia e um gargalo no mar, né? Eu estou puxando aqui o Maritime Traffic, né, que é o nosso... Quantos navios temos na barra? Então, assim, só para o ouvinte aí, né? Nós temos aí 109 navios, né? Que ficam entre a área de fundeio, né, e a barra, né, que chamamos aqui, e o Porto Santos, né? O Porto Santos ele tem em torno hoje de 66 berços, né, ou pontos de atracação, e temos uma expectativa, Eduardo, de mais 160 navios. Então, 109 atracados, né, ou ancorados na barra, e 160 com expectativa. Então, nós estamos falando aí em torno aí de 269 embarcações. É muita coisa. Navios médios, navios grandes, navios gigantes, navio de todas as possibilidades, de todos os carregamentos, granel líquido, granel sólido e assim vai. A médio, eu vou falar médio e longo prazo, porque a curto prazo nem pensar. Como transformar os nossos portos, né, que a gente está aí na 40ª colocação como nosso primeiro porto, os 10 primeiros portos do mundo são todos chineses, né, os mais... São do ranking dos 10... 9 chineses. 9 são asiáticos, né? Porque tem um porto de Busan, que fica na Coreia. Agora são 8 chineses. Olha lá. Os 6 principais são chineses. Então, o potencial que a China tem, estamos falando de movimentação, ela é gigante. Né? Estamos falando de 1 bilhão e 400 milhões, são quase 6 vezes o tamanho do Brasil, né? 8 vezes o tamanho do Brasil. Ele tem a população do Brasil de bilionários, né? Então, é uma coisa assustadora o que a China pode fazer, né? No sentido de aumentar o comércio ou reduzir, né? Agora, sim, eles têm fome, né? A China, apenas 30% das terras são apropriadas para a agricultura. Então, eu tive na China algumas vezes, e eles plantam em todos os espacinhos que existem, né? Você pega uma rodovia chinesa, você vê vários locais, alguém plantando alguma coisa. Conseguem plantar no mar, conseguem cultivar no mar, áreas de fazendas marinhas e tudo mais. Então, assim, existe essa população gigantesca que está buscando uma alternativa de acabar com a fome no seu país, né? E para nós, Marcos, a gente vai para o intervalo, mas antes do intervalo, Marcos, o Emerson, para nós, a gente está propondo aqui, está dizendo de possibilidades que vão acontecer e confirmações. Aumento de navios, aumento de teus, aí a gente fala muito de infraestrutura. O Brasil, como muito bem colocou o Marcos, Emerson, abandonou a ferrovia. Por falar em ferrovia, também mais uma informação, o pessoal está até elogiando o Antônio, lá de Praia Grande, é um programa portuário de logística mesmo. Você vai aprender muito, eu já estou aprendendo tudo. Daqui a pouco estou achando que até eu estou ficando expert. Mas vamos lá. Uma importante situação também, né? Até porque eu separei algumas informações importantes e as obras da Pera Ferroviária do Porto de Santos começarão no final de janeiro, final agora de janeiro, né? E o presidente da Autoridade Portuária de Santos, o Anderson Pomini, visitou anteontem, na terça-feira, a área onde será construída a Pera Ferroviária. E o Antônio perguntou para mim, Edu, primeiro o que é pera? Eles vão explicar para a gente o que é pera e onde é que vai ser essa pera aí, né? Então, vamos lá.
Hoje, ela está programada, instalada como um terminal de containers ali, né? E ela vai deixar de ser um terminal de containers para virar uma pera ferroviária. Ô, Marcos, não resolve o problema, mas é um acalanto, pelo menos, que a gente começa a pensar que tem que misturar dois modais, que é a logística rodoviária e o modal ferroviário. Uma pera, o que vem a ser a pera ferroviária do Porto de Santos. Bom, para ficar bem ilustrativo aqui, vamos ver a pera ferroviária do VLT. Essa aí fica na Rodrigues Silva com a Rodrigues Alves, né? Antigo não pátio dá para mudar de pera para abacaxi? Esse é abacaxi. Então, o abacaxi do VLT, assim, só para quem tem um exemplo, ele fica na Rodrigues Alves com a Rodrigues Silva, era um antigo pátio ali do terminal de Gregório, né? Que, para mim, assim, o VLT sucumbiu várias áreas que poderiam ser fomentada com alguma atividade nossa, que foi superada por esse trem fantasma, que acredito que muitos e muitos anos os santistas vai ficar subsidiando. Quando eu falo subsidiar, é tirar dinheiro da saúde e educação para subsidiar um transporte que não deu certo no mundo inteiro, e a gente insiste em colocar, né? Porque não fecha a conta. Tu fica me provocando, Eduardo. Nós estamos só na pergunta da pera. A gente está falando de fruta, né, abacaxi. Falamos de uva, uva, pera, abacaxi. Já dá uma salada de frutas aí. Não tem nenhuma. E assim, a pera ferroviária nada mais é uma forma de fazer a manobra, porque o trem ele precisa ir, a composição, ele precisa fazer a manobra de retorno, né? Você não tem como parar, como existe no metrô, que para no final, né? Você tem vários eixos de pista, de ferrovia. Então, você vai fazer toda a manobra das locomotivas para distribuir e retornar. Você tem hoje uns terminais de celulose na ponta da praia e toda essa obra, basicamente, ela está sendo utilizada para atender essa demanda que, assim, é gigantesca. Quem teve a oportunidade hoje de passar na portuária vai visualizar ali o estrondoso terminal que existe de celulose, que o país aqui conseguiu desenvolver uma técnica muito grande, né, para produzir a árvore em tempo recorde, para já transformar na celulose. O mundo precisa de celulose e o Brasil está aí para vender e atender. É isso aí, produzir e vender. O que eu acho bastante importante, não só essa questão da pera ferroviária, né, porque isso aí é um desejo para que a gente consiga desafogar o trânsito de caminhão, bitrem, com essas cargas aí que basicamente não faz sentido, né, tá nesse modal rodoviário, é o terminal de fertilizante. Você sabia, Eduardo, com todo esse potencial que nós temos no agronegócio, nós não temos um terminal próprio para fertilizante? Então, no plano do governo que foi deixado um terminal. Naquela área exatamente. Um terminal especializado em fertilizante junto a uma área férrea. Então, olha o potencial que nós estamos criando, né, de desenvolvimento de negócio para o porto, né, de potencial desse congestionamento gigantesco, porque você hoje, com 66 berços, em torno de 66 berços de atracação, você não consegue, você não tem capacidade de atender todos esses navios. Então, tem algumas cargas específicas que nós ficamos na omissão, nós não, o governo, né? E as autoridades aí que deveriam já dar essa concessão, porque quando você tem um quantitativo de uma certa carga, você precisa abrir espaço. Né? Tivemos aqui, há algum tempo atrás, a maior operação logística de atracação de navios de passageiro. Né? Você lembra, até o professor Hélio Alit, né, falou. Eu não sei por onde anda, né? A gente muito bem, contato com o professor, falou muito bem sobre essa operação que foi em torno de 16 navios de passageiros que não atracaram só na área, não, né? Foram espalhados. Ali você tem, acho que 2 ou 3 berços. Então, ficou espalhado em toda a área do Porto de Santos, né? Porque você tem algum... Chegaram a 19. 19. Então, me corrigiu bem. Então, assim, o nosso universo, ele assim... eu gostaria muito de ter previsibilidade, né, nas nossas operações.
E não temos. A gente tem momentos que eu preciso de 10 caminhões e tem momentos que eu tenho 10 caminhões parados, né? Exato. E assim como funciona nos navios, nos terminais. Então, a gente conseguir equalizar essa demanda de forma linear durante o ano é complicado. A gente vai em intervalo, só eu vou deixar aqui mais uma notícia também, né, que o presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, já confirmou há dias atrás, é o seguinte: a Autoridade Portuária de Santos abre um chamamento público para o terminal de combustíveis do Porto de Santos, o famoso STS-08, situado na Lemoa, margem direita do porto, destinado a granéis líquidos, especialmente combustíveis. O STS-08 conta com 152,3 mil metros quadrados e tinha aí, para que você tenha uma ideia, um leilão realizado em novembro de 2021, que não houve um interessado naquele momento de 2021. E agora está se abrindo um outro chamamento para tentar resolver uma área muito importante, 152 metros quadrados, Marcos, daria muito bem. A gente tem um mix nesse porto, né? Você falou agora navios de passageiro, mas tem aquele terminal de granel líquido, existem 3 berços de atracação. 2 berços é prioridade Petrobras, te sobra um para o público. Você não tem. Não tem. Você vai disputar contra quem? Você Exato. vai ter interesse para quê? Então, assim, desculpa, mas se vai fazer um estudo para abrir uma licitação, que tem alguma coerência. Não faz sentido você fazer um estudo numa área gigante dessa e você não ter a possibilidade de se criar mais berços de atracação. Porque para trazer a carga, o navio tem que atracar de alguma forma. Eu entendo que essa área podia ser então, assim, repensada, né, Marcos? Algo de muito complicado no reino da Dinamarca que a gente não entende, né? Os pseudos conhecedores aí logísticos, a cada momento se cria uma notoriedade de alguma obra que vai acontecer, que não acontece, e por algum motivo não acontece, e aí um estudo para estudar o estudo do estudo do estudo, que eu já estou cansado, eu só lendo os estudos, eu já estudei bastante. E olha só, viu, Marcos e Emerson, antes do intervalo, só outra informação, né? O governo nacional, o governo brasileiro, planeja leiloar 35 terminais portuários ao longo aí do Brasil, com 8 bilhões, né, em investimentos até 2026. O diretor da ANTAC, o Eduardo Neri, inclusive posicionou, existe uma área em Santos para esse leilão também. Então, Recife, Rio de Janeiro, várias áreas, né? E a gente precisa dessa modernização que aconteça o quanto antes. Antes do intervalo, produção de veículos caiu 1,9% em 23, segundo a Anfávia, né? Já as vendas de veículos novos tiveram alta de 9,7% em 2023, com 2,3 milhões de unidades novas emplacadas contra as 2,1 milhões em 2022. Então, teve aumento de venda de veículos e uma queda de produção. Vendeu mais do que produziu. Já as vendas de caminhões, aí muito interessa ao Marcos, preste atenção. Vendas de caminhões em 2023 tiveram um desempenho melhor do que a produção também. Comprou-se mais do que se produziu. Segundo a Anfávia, foram licenciados 108,02 mil unidades de caminhões novos, né? Uma queda de 14,7% no comparativo com os emplacamentos de 2022. Em dezembro, foram vendidos 10,34 mil veículos novos, quer dizer, os caminhões novos, um recuo de 1,7% em relação ao mesmo período do ano de 2022. Então, quer dizer, produziu-se menos, mas se vendeu mais caminhões, mas agora quem comprou o caminhão também começa a pensar, né? A utilização, como faz isso, né? E vale lembrar também que outra notícia nesse cenário que a gente está passando, investimentos no Brasil mal cobrem desgaste de máquinas, infraestrutura e equipamentos. Há quase uma década, aportes em equipamentos também passaram a ser o suficiente para elevar a produtividade da indústria e do trabalhador. Então, a gente vive aí um paralelo muito difícil para o brasileiro. E aí, no final do ano agora, teve essa situação do presidente numa MP vetar a desoneração da folha de pagamento, que vai criar ainda muita coisa. Eu vi a área têxtil, a área de produção naval, a área de produção do agronegócio, comentando muito esses impactos. Virgínia, às 9h38, diga as participações, depois vamos a um intervalo, por favor. André Costa, o problema maior é essa infraestrutura que não existe. Nossos carreteiros são verdadeiros heróis. Aqui no Rio, aqui a área do Caju, que tem o acesso principal às terminais de vazio e portos, tem que driblar os buracos e alguns pontos, comunidades, que aí também já entra a parte de segurança pública.
A região do norte do Paraná vem numa crescente nos últimos anos na produção de frango. Exportações em 2024 se mantém nessa crescente? Teremos alguma mudança nesse mercado, Emerson Dias? Outro ponto, será que a Unifrango, também em Apucarana, Paraná, que está com um projeto muito bom e que vem crescendo bastante aqui no norte do Paraná? Então, é interessante isso aí, porque o frango está cada vez crescendo mais a produção, né? As empresas, as cooperativas lá da região lá do Paraná estão cada vez aumentando mais a produção. E agora tem uma outra questão também, porque o Porto do Paraná também vai ser contemplado com a atracação de navios da cabotagem. Então, ou seja, vai ter condições de empresas daquela região estar mandando frango para Manaus, para o Nordeste. Inclusive, um desvio ferroviário está sendo feito para Apucarana, exatamente para tentar escoar esse fluxo para o Porto de Paranaguá. Ou seja, o Porto de Paranaguá é o porto que mais movimenta contêineres reefer do Brasil, né? Então, agora, a possibilidade de crescer ainda mais. E com esse desenvolvimento que você fala aí, o uso da cabotagem, que é a navegação aqui interna no país, com esse desvio ferroviário, trazendo mais rapidez, velocidade, mais acesso, sim. Paranaguá, sem sombra de dúvida, vai somando mais. Virginia, vamos ao intervalo? Então vamos ao intervalo e voltamos já aqui com a parte final do nosso programa hoje. Lembrando, né, nós estamos aqui com o Porto Empresas e Negócios, nessa quinta-feira, com o Marcos Muniz, empresário, e com o Emerson Dias, gerente também, engenheiro lá da Rifebras, que tem toda a tecnologia para levar a sua carga bem fresquinha. Não dá para levar político nesse não, deixa para lá, só vai dar ideia, vão mandar me prender, né? Porque geladinho nos contêineres, mandar exportar políticos aí para qualquer lugar do mundo. A gente volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383 Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já estamos de volta aqui às 9h42. Eu tenho um recado de novo para você, hein? A garotada pede para ir para a praia, nesse calorão todo, sol. Verão é sinal de praia lotada. Para manter a segurança e o bem-estar da criançada, confira mais alguns cuidados, hein? Evite a exposição ao sol entre 10 e 16 horas. É o horário que você vira churrasco, literalmente, né? Protetor solar, se você for, leve guarda-sol, barraca, não fique com a criançada exposta ao sol. Para as crianças, a altura segura na água é no máximo na altura do umbigo. Quem já não viu isso, né? Água no umbigo, passou dali, sinal de perigo, né, o Emerson? Então tem que lembrar sempre para a garotada, né? Vista as crianças com roupas chamativas para fácil visualização, é importante também, né? Saiba mais em santos.sp.gov.br ou nas redes sociais. A sua diversão é a nossa praia. Apoio Prefeitura de Santos, né? Quando a gente fala... Diga. Pois não, fica à vontade. A pergunta que foi feita para o Emerson... o nome dele é Gesley Grossi. Opa, Gesley, eu não tinha falado o nome dele. Pois não. Obrigado. Mandar um abraço também, né? Tem lá o Davi, no Rio de Janeiro. O Davi está de férias. Está de férias? Está de férias. Por isso que acho que ele não está participando por isso. Suspendido as férias dele. Não pode tirar férias, não. Parece que precisa de gente trabalhando, né? Manda um abraço para o nosso querido Evaristo, né? Sim, Evaristo agora. Ele participou aqui, né? Isso, é ele mesmo, é ele mesmo. É que assim, que tem a versão pagodeiro. Quando fala Vavá, é a versão pagodeiro. Um abraço para ele, ele está iniciando uma nova atribuição profissional, né? Uma nova carreira profissional. Sucesso para ele. E seja bem-vindo sempre aqui na Rádio Star News, nos nossos programas, para falar bastante, né, a respeito disso, né? Deixa eu passar mais uma notícia aqui relacionada ao Porto. A Prefeitura do Guarujá está propondo uma mudança do projeto da avenida perimetral da margem esquerda, né? E a margem esquerda, gente, só para entender, quando o navio você está saindo do porto, não é mensurado na entrada, é da saída, então a margem esquerda é Guarujá. E qual é essa propositura? A principal mudança se refere à contemplação de um viaduto para solucionar o gargalo no cruzamento de uma linha férrea no sítio Conceiçãozinha, né? Com um orçamento que hoje está calculado em 580 milhões. Então, a Prefeitura do Guarujá quer a sensibilidade do governo federal que seja feito esse viaduto, ou o próprio governo do estado possa contemplar, ajudar, ali no sítio Conceiçãozinha. Margem esquerda, que é a margem do Guarujá. Uma margem também importante, né, Emerson? Ali é um caos, porque ali você tem trem circulando, tem caminhão, tem pedestre, tem tudo. Então, bicicleta, muita bicicleta. Então, trava tudo ali. Então, é mais do que necessário. Tem aquela famosinha Rua do Adubo ali, que é bem complicada para quem conhece ali em Guarujá, é bem complicada mesmo, né? Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou, agora vai. Vou perguntar para o Marcos. Marcos, segundo o ministro Silvio Costa Filho, eu fico feliz que ele é um cara entusiasta, né? Aquele cara otimista sempre, né? O otimismo me contempla também com isso também. Porém, ele disse ao presidente Lula que iria anunciar o Navegue Simples agora em fevereiro. Navega Simples é um programa, né, para facilitar muita questão de cargas no Brasil. Você já está por dentro desse programa, Marcos? Você acha que tudo que possa vir para implementar e facilitar ajuda? Eu acho que tudo que parte do governo, uma boa parte tem algum problema. Não é para simplificar. Quando fala Navega Simples, já fico preocupado. Já fico muito preocupado, né? Porque, assim, falar em navegação, nós temos a BR do Mar aí, que foi uma legislação que foi colocada, que até o presente momento não existia uma regulamentação de processo. É pegar a legislação que já foi aprovada e implantar isso, a BR do Mar, para que isso fomente a cabotagem, né?
Então, isso o governo, até o momento, isso já faz uns 4, 5 anos que a BR do Mar foi implantada, foi divulgado com muita ênfase por muitos políticos, isso não sai do papel. Né? Quem vive realmente, quem convive no dia a dia, sabe que assim, foi muita falácia e pouca eficiência para quem opera no porto, não é isso? Então, sim, não existiu. E eu acho que é mais uma, né? Eu fico bem, assim, entusiasmado, Eduardo, e até querendo entender a criatividade de arrumar os nomes, sabe? A cada programa, cara. Então, assim, eu vejo que é notoriedade. Tem um que eles não divulgam, que é o Complica Fácil. Mas, assim, eu entendo que assim, o país é grande, potencial muito gigantesco de crescimento, o povo maravilhoso. Então, a gente desliga a televisão, não escute mais a política, porque você não sai de casa, né? Eu acho que é trabalhar mais e desligar. E trabalhar, porque eu acho que você vai conseguir entender o que realmente funciona nesse país. Agora, o Ribeiro da Ponta da Praia, ele me provoca aqui também, mas eu mato a cobra e mostro tudo ali mostro por que a gente matou. Ele falou, você falou de área que vai ser leiloada? Tá aqui, ó, eu vou mostrar para o Emerson e para o Marcos, eu vou passar aqui rapidinho todas. Eu falei daquele terminal aqui de 152 metros quadrados, que é reservado para combustíveis, granéis líquidos, né, que é combustível. Porém, o governo federal, eu vou até passar para vocês aqui, viu, gente? Ô, Ribeiro, você está me provocando, mas não tem problema não, é boa. O Eduardo Neri, que é o diretor-geral da ANTAC, ele nominou todos aqui. Eu fui lá atrás de tudo isso aqui, ó. Então, vamos lá. Você vai ter aqui, ó, o REC 04 no Recife, eu não vou dar os valores, mas em março agora de 24, o REC 08 Recife, em março também, o REC 09 Recife em março, o REC 10 Recife em março de 24, o STS 33 em Santos, por R$ 36.714.762,04 agora em agosto. Ô, Marcos, onde fica o STF 33, Marcos? Nem imagino, Eduardo. É tanto a nomenclatura a cada momento que eu perco até o tempo disso. Vai ser leiloado. Mas, assim, independente disso, acho que a boa informação é que esses leilões são concessões para a utilização de espaço. Né? Então, você define para que vai ser utilizado, né? Que volta a falar, o governo federal anterior fez bem aqui no Porto Santos, que foi fazer o zoneamento. Então, cada área que for arrendado, necessariamente precisa fomentar a atividade de manuseio de uma certa carga, né? E esse daí parece que é o granel líquido, né? Para essa área. Deve ser aquela área que ele comentou recentemente. Né? Exatamente. Então, assim, é concessão de 20, 25 anos, né? Que a contrapartida normalmente é o investimento na própria área, e aqui o Porto de Santos tem a cidade de Santos recebe várias... Não está batendo, é o número, porque, vamos lá, o de combustíveis que eu citei é o STS 08. Esse aqui é o STS 33. Então, provavelmente, eu tinha todo esse mapeamento. Então, enquanto você dá uma olhada aí, só para o Emerson e para os nossos ouvintes, aqui, ó, Ribeiro, você viu que eu provoquei, eu vou atrás. Aí você tem a ITG, que é Itajaí, em agosto, a RDJ, Rio de Janeiro, em agosto, a VDC, que é Vila do Conde. Onde fica a Vila do Conde? Vila do Conde fica a uns 100 e poucos quilômetros de Belém do Pará. Belém do Pará. Uhum. Tem o canal de Paranaguá, também em agosto de 24, Itajaí, em agosto de 24, a RDJ, né, que é Rio de Janeiro de novo, a Vila do Conde de novo, em novembro, a MCP, que fica Santana, MCP Santana. Eu não conheço essa aqui, hein? MCP. MCP 01 Santana. Em novembro vai ser do lado também. Pensei que fosse Santarém, mas não. Aí tem MCP Santana, novembro de novo, e tem MUC Fortaleza, Mucuripe, aguardando estudo em novembro. Mucuripe. E para finalizar, a RG, que é no Rio Grande, estudo de viabilidade também, né? Ao todo, a ANTAC espera, Marcos e Emerson, 16 terminais sejam leiloados, respectivamente, neste ano, né? E muito dinheiro entrando nesses novos leilões aí. E aí está aqui a figura do presidente da ANTAC, o Eduardo Neri, que confirmou tudo isso. E aqui a notícia que a gente dá dentro do Porto Empresa de Negócios, em primeira mão para vocês. Informação que áreas, né, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários
e através do seu diretor-geral, Eduardo Neri, confirmou que o governo planeja leiloar 35 terminais portuários até o final do mandato do presidente Lula. Só esse ano serão 16. São previstos investimentos de mais de 8 bilhões de reais. Para a gente finalizar o programa de hoje, às 9h53, Marcos, essa questão também que economistas estão colocando, e os empresários, e muito chama atenção também, né, que os investimentos no Brasil mal cobrem o desgaste de máquinas e infraestrutura há quase uma década, e os aportes e equipamentos também passaram a ser insuficientes para levar a produtividade. Como fazer? O empresário brasileiro, na verdade, ele podia pôr uma roupinha de super-herói, Superman, porque para ser empresário no Brasil precisa ser super-herói, porque para manter empresa e manter emprego, porque quem dá emprego são os empresários. Ah, sem dúvida, Eduardo, nós vamos trabalhar aí 4 meses, né? Acho que aqui um pouquinho mais, né? Porque houve um aumento na carga tributária, né? Então o governo ele tem péssimos exemplos, ele aumenta a carga tributária, mas não aumenta, não reduz o seu custo, né? Nós somos quase 40 ministérios, né? Então você tem um custo gigantesco na máquina pública que aumentou a cada momento. Você, há de se ver aí as próprias estatais que já tem um déficit muito grande. Nós estamos com um rombo de 177 bi, né, que se pegou com 57 bilhões de superávit. Então, nós, considerando a soma dos dois, nós temos quase 220 bilhões de rombo orçamentário. Isso, para que vocês entendam, o governo não tem pulmão financeiro para investir em absolutamente nada, porque todo o dinheiro que ele arrecada, ele utiliza para pagar as despesas criadas pelo próprio governo, despesas funcionais. Então, isso aí é surreal entender que um país que arrecada dessa forma não tenha a capacidade de concluir uma obra ridícula de 850 metros de uma ligação de mobilidade tão importante para o maior porto da América Latina, né? Então, se pegam aí exemplos de fora que viajaram até para um certo país aí para falar sobre o que foi feito lá, vamos pegar, quer dizer, viagens e viagens para ver como que os outros países fazem, e nós não temos capacidade de fazer 850 metros. 850 metros de um túnel. Nós estamos eu, assim, acho que 54 anos. Muito obrigado, Emerson. Falando desse problema e nada acontece. Então, a cada momento é triste a gente presenciar essas demandas de muita notoriedade de cada momento. E nós vamos passar um ano, Eduardo, que é um ano de eleição. Sim. De político abraçar pobre, falar que fez para o pobre, buscar... E vai ser esse ano, e nada de efetivo para fomentar emprego na nossa cidade. Estão criando, há muitos anos, criando emprego irregular na cidade, né? Um emprego regular e emprego irregular. Qual que é a diferença? O emprego irregular é pontual, é o verão, né? Agora, o emprego regular é o nosso, carteira assinada, com todos os seus direitos, isso é um emprego de verdade, né? Então, a cidade de Santos ela vem sofrendo muito pela péssima condução política na geração de emprego e, principalmente, de mão de obra. Nós temos uma única instituição que se chama Camps, que eu tenho um carinho gigante e falo bem para onde vou, que é uma instituição que tem há muitos anos, essa sim faz a formação. E eu peço, com todo carinho, não deixem politizar essa tão honrada instituição chamada Camps. Não politizem essa instituição, que é ainda aqui o nosso acalanto de formação de jovens. Esse é o apelo que eu faço para os diretores. Não deixem politizar a nossa instituição. Tá aí uma pauta muito boa que a gente vai trazer aqui no programa, então, aí os responsáveis pelo campus, que muito bem lembrado pelo Marcos. Quem já foi... Você foi patrulheiro, Emerson? Não. Eu cheguei a ser patrulheiro. Cheguei de garoto, fui trabalhar lá na rua Itoró, numa empresa que não existe mais, chamava-se Electrical. Lá eu comecei a tomar os primeiros choques da minha vida. Mas assim, aprendi. Com 13 para 14 anos, inclusive tinha o senhor Toninho, né, o senhor Antoninho, ele dizia o seguinte: garoto, leva uma lâmpada e um gatinho ali para você pôr ali para não tomar choque direto. E aí já comecei a trocar várias lâmpadas lá e muitas ligações. Então, patrulheiro honra muito. Você começa, como o Marcos colocou, abre um leque importante para que as pessoas possam ter o seu primeiro emprego. Emerson,
ótimo ano para você, que a Refibras aí, qual é o planejamento dos próximos meses aí? Tem viagem aí dos próximos dias? Sim, inclusive esse mês ainda viajo lá para Apucarana, para esse projeto aí, ferroviário aí, da Unifrango lá. Olha aí, maravilha, né? E o começo do ano tem muita carga também sendo mandada para vários lugares do mundo. Tem, não para. Qual a fruta que mais sai agora nessa época que a Refibras dá esse apoio aí? Então, acabou a safra, né? A safra do melão e da manga. Ainda está saindo alguma coisa de uva, né? Que eles conseguiram criar duas safras. Não dá para assumir uma caixa de uva para a gente provar essa uva aqui? Uva boa que vai embora, a gente não vê. Não tem nem caroço, eu quebrei a cara, foi chupa o caroço, não tem caroço. Infelizmente, a gente não consegue provar dessa uva. Vai tudo para fora. Tudo, e para o mercado americano. Mas a nossa sorte é que o melão ainda existe para o mercado interno. A gente tem melão maravilhoso. O nosso melão é espetacular. São 5 tipos de melão que nós produzimos no Você conhece Brasil. Quais são os 5 todos? Galha, amarelo, pele de sapo... Ixi, não lembro os outros. Olha, mas tem 5, eu não sabia que tinha 5. Para mim, melão é tudo melão, né, Marcos? Desde que a gente vê aquele amarelão para comer. Um sucesso, volte sempre, conte com a gente. É brilhante a sua participação sempre elogiado. Obrigado pelo carinho conosco em 2023, você começou a participar com a gente. E olha, o doutor Roberto Monteiro, lá da Ponta da Praia, elogia demais, falou assim, um jornal portuário. Essa é a intenção, trazer tudo de logística, porto. A gente já começou a ideia faz tempo, e aí vale ressaltar, com o apoio do Marcos, que está aqui. Não for o Marcos ter apoiado a ideia, e hoje muita gente faz o mesmo, e a gente vem com coisas novas. Aí vão lá fazer igual, ótimo. Toda ideia que é positiva é para ser copiada mesmo. Não quero ser pai da criança, não. Mas a gente fez esse intento, e agora vai virar o programa mesmo, né? Como hoje já foi esse primeiro spoiler para você. Obrigado pelo carinho, doutor Roberto Monteiro, ele que é desembargador aposentado, vive na Ponta da Praia. Inclusive ele brinca, viu? A última piada dele foi agora no final do ano, ele falou que não dava para pôr umas cancelas na entrada do porto. Aí eu falei, mas para que cancela? Para cobrar pedágio navios, a cidade de arrecadaria. Eu falei, não dá ideia, doutor Roberto. Marcos, sempre espirituoso, doutor Roberto, parabenizando as suas e as explicações do Emerson. Ah, não, sem dúvida. Temos desafios a todo momento, mas só para contextualizar aí, existe bastante pedágio. Já tem até demais. Até demais, né? Não dá ideia. Então, para fazer a atracação aí, né? Eu estava conversando com um amigo que é planner, né? E ele falou assim, ó, para a gente conseguir atracar um navio full container, né? A gente precisa, no mínimo, assim, para justificar a atracação, de uma descarga de 1.000, 2.000 containers, dependendo do porte do navio. Então, justamente para que os handlers consigam justificar o peso de atracação, porque a cada navio que atraca, você tem aí um certo custo de amarração e tudo, né? E de praticagem, né? Isso aí não é tudo custo, é a segurança, né? Para o navio adentrar ao nosso canal, né? Que precisa realmente alguém que conhece a região, né? Para fazer isso. Então, inúmeras, eu fiz um levantamento, são quase 30 profissionais, a partir do momento que o navio chega na barra, né? Que se envolvem com a nossa atividade. Então, Eduardo, você foi um cara que falou sobre o porto, iniciou falando sobre o porto, alguns copiaram, é verdade, porque o nosso universo porto-cidade, existia a cidade, o porto sempre foi muito escondido da população. Ninguém sabia sobre o porto, só via o navio passar e entrar e não tinha ideia do universo que é a nossa atividade e o quantitativo de famílias que vivem dessa atividade. Exato. Né? E alguns vivem dentro e fora, né? Dentro e fora, direto ou indiretamente. Exatamente. A cidade sempre foi fomentada pelo porto, né? E não existe outra atividade, é o porto. É uma pena que a política às vezes não entenda isso e vá para um outro viés, né? de entendimento. Sim. Sem a locomotiva da nossa cidade sendo fomentada, exato, que é serviço do porto. Eu acho que a cidade aqui não tem outra alternativa de empregabilidade. Não é de graça para você não, Marcos. Vocês também têm incumbência de formar profissionais jovens. Eu vou continuar nessa minha luta esse ano. Eu entendo como é uma obra que foi passada para a Baixada Santista, o Centro Tecnológico em Santos, é uma obra para a região. A gente vai conversar com o secretário, a gente vai tentar. Trouxemos aqui o Eduardo, lembra? O Eduardo, que é o que preside lá, para que aquilo tenha uma parte agregada ao porto. Essa formação de profissionais para a área de logística, importação e exportação é necessária, né? E que a gente possa trazer. A gente vai trazer gente aqui do SEBRAE, do SESC, do SENAC, para discutir muito isso. Existe um gap muito grande entre quem realmente vive, né, como o Emerson, convive, sabe as necessidades,
e de quem realmente discute. Exato. Então, assim, uma divergência muito grande de quem, às vezes, fala sobre a categoria, não sabe as necessidades da categoria. Sim. Isso é geral, né? E, assim, é legal essa aproximação de quem é do operacional, de quem é o chão de fábrica, ou de quem é o chão de cais. Exato. Esse, sim, sabe a realidade. Sabe tanto a realidade que o Porto de Santos, para um estivador hoje, na madrugada, ele tem que sair do porto para tomar um café, ou na Pedro Lessa, ou na Afonso Pena, ou levar seu cafezinho, porque não existe uma cantina no porto. Isso aí. Ô, Marcos, manda tá? um Então, abraço. assim, para falar sobre o porto e a realidade de quem realmente pega a mão no já pegou no peludo, eu ia né? falar isso agora. Manda um abraço para o Ayrton Itajaí, porque eu não consegui. A gente passou para o Itajaí, mas não conseguimos entrar. Ele morre da risada e fala, até que enfim alguém explicou que é um peludo. Porque tem gente que acha que é um gato ou um cachorro. E assim, eu tô, só para... O Eduardo, né, fez uma provocação que eu estava com uma mala aqui com minha mochila. Deve ter coisa importante. E tem mesmo, Eduardo. Olha lá. Aqui são 35 anos e 6 meses de contribuição de INSS. Né? Me pediram para me aposentar, eu falei que não vou me aposentar. Eu tenho 53 anos. Né? Então, você vê para queimar, né? O quanto tempo eu tenho de porto, né? De conhecimento. Então, eu vivi aquilo, ninguém me falou, não foi um livro acadêmico. Você não leu num livro. Ninguém veio falar, não foi livros. Né? A gente, obviamente, a gente precisa aprimorar com livros, precisa fazer isso, mas então, assim... Então, pelo amor de Deus, não me perca isso, hein? Foi o que eu falei, eu estou tratando isso aqui com tanto carinho. Não, ô Marcos, isso aí tem que levar no forte. Vou pro cofre, cara. Vai pro cofre. Isso é um tesouro, né? E fazer aqui também, né, um agradecimento público. O Marcos continua com a gente aqui também, né? Claro. Um incentivador do projeto, da rádio, dos programas, do ponto a ponto, do Porto Empresa e Negócios, que vai virar outra coisa a mais do Porto, como esse aqui. E eu quero agradecer demais todo o carinho também dos nossos ouvintes. E eu não sabia que ia fazer um programa, eu conheci o Aguinaldo em Santa Catarina, também conheci o Reinaldo. Eu até brinquei e falei de você aqui, eu já vi caminhão da Muniz aqui rodando estrada, né? Então são pessoas que trabalham em logística lá. O Ayrton ficou triste porque eu não pude ir lá. O Bento, né? O Bento queria que nós fôssemos na tele, mas não vai faltar oportunidade não, né? Nós falamos de Santos para o mundo inteiro, mas a gente também fala do Brasil inteiro. Diga, Virgínia. Lúcio José Bento, bom dia a todos. Ô Bento, um abraço. Luiz Fernando Alvarez Rodrigues, parabéns, meu amigo, pelo sucesso do programa e de seus convidados maravilhosos. E o Bento, que foi um grande cara aí na hora dessa viagemzinha que a gente fez aí meio Indiana Jones, né? Nos deu várias dicas aí, olha, todas assertivas, né? E quando a gente fala em logística, que Santos tem porto, a gente fala assim, é verdade, né? Santos tem o maior porto da América Latina, né? Tem gente que esquece, né? Mas o próprio Santista esquece. Não, mas esse é o Santista. Lá os de fora falam, caramba, parabéns, vocês têm um portão aí, um portão, que é um porto grande aqui, né? Marcos, ótimo final de semana, é hoje quinta. Só lembrando, hein? E o Luiz Fernando é da padaria. O Luiz Fernando. Luiz Fernando Alvarez Rodrigues. Então, espanhol, corintiano. Luiz Fernando. Olha, ele é um artesão dos pães. Demais. E tem o Leonardo, irmão dele. Sim, ambos trabalham com uma categoria, pães artesanais maravilhosos. Tem esse defeito de ser corintiano, mas todo mundo tem um defeito, né? Fazer o quê? Brincadeira, viu? Brincadeira. E lembrando também, né? Defesa Civil nos mandou um informe, hein? Venha uma mudança de tempo, com muita chuva, forte chuva para sexta, já começando, mas provavelmente sábado, domingo e segunda, com fortes ventos também. Então vamos ter um final de semana com muita chuva. Então quem vai pegar a estrada, cuidado, e quem vai ficar em casa, churrasquinho, se estiver coberto, vai bem. Mandar um abraço para o comandante Onias, ele que nos manda sempre informações da Defesa Civil de Santos, dizendo o seguinte, que o trabalho da Rádio Star News é preponderante. Eu agradeço ao comandante Onias. Marcos, um abraço, cuide bem desse tesouro que você tem na mochila. Emerson, um abraço, e Virgínia, vamos embora? Amanhã tem mais, sexta-feira. Semana já acabou. Doutor Leal. Segunda-feira, metade de janeiro já foi embora. Já vou começar a pensar na virada do ano de novo. O tempo passa, o tempo voa e a poupança já não existe mais, a Bem-vindos não existe mais. Tchau, gente. Obrigado. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.